Muito bem. Nós já estamos agora aqui na lição número 4, né? Cujo título é Justificação pela Fé. A lição que vai do dia 21 de outubro até o dia 28 desse mês, né? E bem próximos do dia 31 de outubro, quando fazem 500 anos em que Lutero fez o protesto na capela de Wittenberg, com suas 95 teses. Mas vamos deixar para falar sobre esse assunto na próxima semana, que é a semana do protesto, né, de Lutero. Nós vamos nos ater um pouco a esse ponto aí. Santíssimo e poderoso Deus, mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco e nos esclareça esse ponto tão importante da salvação, do plano da salvação. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui no verso de Romanos 3, versículo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso aqui o que está dizendo não é que não devemos fazer as obras da lei. Não tem nada a ver aqui com isso, né? Não está proibindo fazer o bem, não está proibindo obedecer à lei, nem nada. O que está dizendo é que essa obediência, essas obras não são as que salvam. Pronto. Não são as que fazem alguém merecer o perdão. É isso. Vamos fazer um resumo, mais uma vez, eu acho que já fiz, do super simples plano da salvação. Vamos deixar o pecado, etc. Está lá o início. Qual é o plano da salvação? O plano da salvação tem bem poucos pontos, bem importantes. Jesus, Deus, tornou-se homem e continuou sendo Deus, né? E na parte humana morreu por nós, carregando em si a culpa de todos nós, os pecados de todos nós, né? Então isso quer dizer que Ele pagou. Ele sofreu pelos meus pecados, pelos teus, pecados de todos. Ele pagou esses pecados. A lei, então, aqui foi suprida. Alguém pagou o que tinha que ser pago. Alguém morreu por causa desses pecados. Então, essa parte está resolvida, né? Alguém pagou. Bom, então, diante da justiça de Cristo, que nunca cometeu pecado e que pagou pelos nossos pecados, Deus simplesmente toma a seguinte atitude, faz uma declaração. Declaro justos todos aqueles pelos quais Jesus morreu. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a graça. Segundo ponto, tem que ter. E daí termina. Segundo ponto, depois tem mais umas coisinhas. É bom, você, pecador, aceita ou não aceita? Porque se você não aceita, de nada adianta aquela declaração. Não, eu quero continuar pecador, pronto, então não adianta. Então, aceita pela fé. Então, o perdão é oferecido pela graça, ele é de graça mesmo, e aceito pela fé. E até a fé é um dom de Deus. Tudo isso vem de Deus. E depois tem mais outras coisas. Por exemplo, agora que você foi liberto do pecado, vai continuar pecando? Esse assunto Paulo vai discutir na lição 7, né? Mas já adianto aqui. Depois que você foi perdoado dos pecados, das transgressões, vai continuar pecando? Então, não faz sentido nenhum, né? Bom, aqui, nesta semana, nós estamos estudando a questão da graça e das obras da lei, certo? Lutero foi um menino muito pobre, mas depois seus pais conseguiram uma situação econômica melhor, mas ele foi adotado por alguém, etc. E ele era muito dedicado, estudioso, etc., né? E um dia desse ele estava subindo nas escadas ali em Roma para obter o perdão, e subindo de joelhos. E ele lembrou-se, durante subindo ali de joelhos, fazendo penitência, né? Ele lembrou-se do que tinha lido. Aquilo parecia um trovão. Aquelas palavras pareciam um trovão. O justo como é que é? O justo viverá pela fé, né? Ele levantou envergonhado. Mas o que eu estou fazendo? Estava envergonhado. O que eu estou fazendo aí? Tinha outros subindo as escadas daquele jeito. Levantou, desceu.
e nunca mais fez isso. Onde é que já se viu? Não é pelas obras. Então, aqui Paulo estava explicando, lei, naqueles tempos que Paulo estava escrevendo, era um conceito mais amplo que hoje. Naqueles tempos era a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. E também, por expansão, a Bíblia toda naquela época, o Antigo Testamento, né? Mas especialmente os 5 primeiros livros, os livros de Moisés, né? Hoje, para nós, lei tem um significado mais restrito, são os 10 mandamentos, porque, enfim, os outros regulamentos ali, civis, regulamentos a respeito dos sacrifícios, etc., para nós não tem mais valor, mas restou os 10 mandamentos. Alguma coisa teria que restar, certo? Porque vejam, como é que você pode imaginar um reino sem lei? Nada funciona sem alguma lei. Isso é o caos. Então a lei, o que está dizendo aqui, as obras da lei são boas, devem ser praticadas, etc., mas não te engane, não é por aí que você obtém a justificação, ou não é por aí que você tem o perdão, né? O perdão Deus concedeu por uma iniciativa dele, porque nos ama, né? Então o perdão também não é uma coisa ilegal. Não é ilegal por 2 motivos, pelo menos que eu lembro. Primeiro, porque Jesus pagou em sua morte pelos nossos pecados. Ele sofreu ali. Segunda, porque pelo princípio do amor, que é o princípio também da lei, Deus nos concede o perdão de graça. Então não é ilegal, né? O perdão está ao amparo do amor de Deus. Deus gosta de nós, Deus nos ama, mais que gosta, Deus nos ama e Ele quer nos livrar da morte. Ele tem direito a isso. Deus tem direito a isso, Ele é amor, né? Pelo amor Ele tem direito a isso, e isso nunca foi contestado nem mesmo por Satanás, então é legal, né? Porém, fique bem claro, em todas as nossas obras, antes de sermos justificados, boas obras, ou depois de sermos justificados, isso não granjeia o perdão, né? Então é a justiça de Deus, né? Então aqui nos diz assim, por exemplo, Romanos 3, versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então aqui é simples, o amor de Deus providenciou o perdão à parte da lei. Porque a lei estava exigindo, ele tem que morrer, ele infringiu a lei, ele pecou, ele desobedeceu, então ele tem que morrer. Então, ao lado disso, né, paralelo à lei, mas não pela lei, assim pelo amor, Deus providenciou o perdão. Então ele não infringiu a lei e não infringiu os seus princípios. Jesus pagou aquilo que a lei estava exigindo. Isso foi pago por Jesus. A lei exigia a morte, tá bom, Jesus pagou essa morte. A lei exigia a morte por causa dos pecados, pois não, por causa dos pecados Jesus foi morto. Então agora, além da lei, a parte da lei, Deus prevê, tá bom, ele morreu, o que eu vou fazer? Eu vou perdoá-lo. Tá? E agora você recebe o perdão se você aceita, que é a fé. Você acredita nisso, você tem confiança nisso, nesse perdão e nessa morte de Jesus, etc. Então tá, tudo resolvido. Simples assim, tá? Certo? Então, a justificação, ou seja, o perdão e justificação é a mesma coisa, graça, mesma coisa. A justificação, ou seja, o perdão, é simplesmente uma declaração. Nós nem merecemos. Algum de nós morreu por nós, se tivesse morrido estava morto, né? Mas Jesus morreu e ressuscitou. Então, por causa de Jesus, Deus fez uma declaração. A declaração é assim: vocês estão justos, vocês estão livres do pecado, livres da condenação do pecado, né? É uma simples declaração. Eu aceito essa declaração, tá bom, então tu está perdoado. Simples assim. Depois de perdoado, você não continua pecando de novo, né? Porque se você pecar de novo, vai ter que ser perdoado outra vez. E você não acostuma de cometer sempre aquele mesmo pecado, ou uma série de pecados todos os dias. Se você acostuma, a pessoa começa a gostar e não quer mais o tal do perdão. Daí começa a aparecer o pecado contra o Espírito Santo. Ainda não é, mas vai no caminho, né? Então é simples.
A salvação é simples, não precisa fazer obras para ser salvo, precisa fazer obras para você manter salvo. Uma vez que você foi perdoado, como é que funciona? Então não peque mais, e não peque mais é o quê? Obedeça à lei. E isso é sinônimo de faça boas obras, certo? Se você foi perdoado, vamos dizer, há 50 anos atrás, e depois disso nunca mais pecou, você continua praticando o bem, as obras da lei, e portanto não precisa de outro perdão. Se por acaso um dia desses cair, então você precisa de outro perdão. Deus está disposto a perdoar tantas vezes quantas for necessária, né? Não é 7 vezes, é 70 vezes 7, isso quer dizer é infinitamente, não é? Ninguém vai fazer essa contabilidade deste pecado quantas vezes já cometeu, e daquele quantas vezes já cometeu. Opa, já deu 490, agora acabou. Não é assim, é indefinido, né? Então aqui na parte quarta-feira está explicando claramente, Jesus pagou por nós, né? Isso se chama propiciação, ou seja, é a providência divina de limpar-nos dos nossos pecados, né? Propiciou, ele propiciou o perdão dos pecados, né? Então, Deus fez o que era necessário para nos salvar, diz aqui na lição, e é exatamente isso, né? Pois bem, então, o que diz Paulo aqui em Romanos 3:28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Tá. Afinal de contas, é justificado pela graça ou pela fé? Os dois, né? Pela graça é o presente de Deus declarando: tu está justo, viu? Jesus morreu, então, porque ele, pela fé de Jesus, que ele teve fé em mim, que Jesus teve fé em Deus Pai, Jesus homem, né? Teve fé em Deus Pai, eu te declaro justo. Agora tenha fé em Jesus, né? Bom, então a graça é o presente. Estamos recapitulando aqui um monte de vezes. A graça é o presente que Deus nos dá do perdão. E a fé é eu aceitar esse perdão, eu confiar nele, dizendo: então eu tenho certeza agora que eu vou viver, eu estou perdoado. Agora eu tenho certeza que vou viver eternamente. Posso até morrer aqui a morte do sono, mas um dia eu ressuscitarei, né? Para viver eternamente. Essa é a relação entre graça e fé. Então é simples. Essa lição foi simples de entender e nós vamos revisar isso aí mais um monte de vezes, né? Por exemplo, na lição número 5, a fé de Abraão. Então vamos ver o caso de Abraão ali, né? O caso de Abraão com Isaac, etc. e tal, lá. Vamos revisar a aplicação desse estudo que nós tivemos nesta semana. Que todos nós possamos ser dedicados a essas lições, porque nesses 500 anos que já estamos quase a comemorar, né? Na semana que vem será comemorado, no dia 31 de outubro, né? A respeito daquilo que Lutero descobriu, que ele não precisava se sacrificar, aliás, não precisava fazer nada para ser perdoado. Deus já tinha proclamado o seu perdão. E o que Lutero precisava fazer agora é se permitir ser santificado, né? Ou seja, o Espírito Santo transformá-lo para Deus, tirá-lo do mundo e transformá-lo para Deus. Que essa seja a experiência de todos nós, a minha, de vocês todos. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco a partir desses estudos, para que nós possamos nos separar do mundo e nos ligar a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.